Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que tão bem acolhe a todos que vêm aqui procurar aconchego, procurar conforto. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Como tema da nossa exposição doutrinária da noite é o primeiro amor, gostaria de tentar compartilhar com vocês a história de uma menina chamada Magnólia. Pois bem, Magnólia era uma menina de uma família muito humilde, muito simples. Seu pai era um homem que veio do campo, um homem com pouca instrução, mas muito honesto. Acreditava no valor do trabalho, acreditava o quanto era importante o seu esforço no sustento daquela família. E como em todas as histórias, geralmente já se começa com, às vezes, uma notícia triste. A tarefa do pai, que veio a esse mundo, acaba mais cedo, tendo ele que voltar para a pátria espiritual, encerrando sua trajetória aqui. Deixando para trás, ficou sua esposa e mais 3 filhos. Magnólia era a filha mais nova dessa família toda e viviam numa casa muito simples. Com a volta do pai mais cedo ao plano espiritual, ocorreram algumas dificuldades financeiras, pois era uma família muito simples, muito humilde, e eles necessitavam, frequentemente, de receber a ajuda de outras pessoas, sejam em alimentos, em roupas, mas a vida foi se seguindo. Magnólia era uma menina lindíssima. Ela era uma menina sonhadora, sonhava em viver um grande amor. Achava ela que iria construir família, sonhava em sair daquela situação a qual ela estava confinada. Ela sonhava em ter filhos, uma boa casa, um marido que lhe trouxesse o sustento e que cuidasse dela, que a amasse. Pois bem, o tempo foi passando, ela tinha essa ambição com ela, e todos nós temos ambições também, né? Nós ambicionamos aquele parceiro ideal, ambicionamos aquele emprego dos nossos sonhos, temos vontade de ter aquele carro do ano, uma casa maior. E a ambição, geralmente quando a gente fala ambição, é uma coisa ruim, né? Uma coisa que não é muito boa, tem um aspecto negativo. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a ambição acaba levando a algumas coisas não tão boas. Mas a gente vai ver que Rodolfo Caligares vai nos falar que a ambição ela pode ser boa para o ser humano. Porque através da ambição vai se fazer com que o ser humano queira se melhorar e procurar fazer melhorias do ambiente onde ele está, promovendo o progresso não só para ele, mas para todos aqueles que o cercam. Então a ambição, de uma forma medida, ela é muito benéfica. Ela vai auxiliar ao progresso do ser humano. Agora, quando a ambição deixa de ser dominada por nós e passa a nos dominar, a vivermos em função das coisas as quais sonhamos, ela se torna negativa. Ela se torna negativa a tal ponto de dominar o indivíduo, de fazer dele como um fantoche. E a ver, como a gente vê todos os dias no noticiário, coisas horríveis que acontecem no nosso país e em qualquer lugar do mundo. Quando a ambição toma conta do ser humano. E ela vai ser antagônica, gente, ao amor. Vejam só, a ambição é a antítese do amor. Porque ela só enxerga a si mesmo. O indivíduo não pensa em partilhar com o outro. Ele apenas foca em si mesmo e nos seus anseios. Vendo isso, a gente vai ver que a ambição é um impulso natural, porém, se nós não cuidarmos das nossas ambições, ela vai ser muito prejudicial a todos nós. Bem, Magnólia, na sua família, na sua história, ela não possuía os bens materiais aos quais ela gostaria. Ela não tinha uma família com posses, com condições, mas ela tinha
a sua mãe, tinha seus irmãos, existia um ambiente familiar ali que a cercava de carinhos e de cuidados dentro do possível. Só que o tempo vai passando. Esse primeiro amor a qual Magnólia sempre sonhou não chegava. E o tempo ia passando, ela começou a envelhecer. Ela começou a ver seus irmãos mais velhos começando a constituir suas famílias. A saírem de casa, debaixo da asa dos pais, e começaram a seguir suas vidas. Nesse momento, Magnólia começa a sentir um outro sentimento. Ela começa a ter inveja dos seus irmãos. Começa a sentir dentro de si aquele sentimento de todas aquelas coisas as quais ela queria ter e não pode ter. Ela vê sendo realizado para os outros os seus desejos. Aquilo, o quanto ela almejava para si mesma. E a gente vai ver que a inveja, ela é um muro que nos impede que alcancemos a nossa felicidade. No momento que nós temos o sentimento da inveja, não nos permite ver nada de bom que temos em nossas vidas. Somente o do outro que é bom. Somente aquilo que é do vizinho que é mais interessante do que eu tenho. E não nos permite que possamos encontrar a felicidade nas coisas as quais nós temos. Ela impede que vejamos a felicidade e que possamos estar em harmonia conosco mesmo. Então, é um dos sentimentos que a gente vai ver que a doutrina nos fala que ele deve ser extirpado do nosso coração. Nós temos que tirar a inveja de dentro de nós para que possamos, sim, sermos mais felizes e possamos trilhar uma vida com mais segurança. Bem, Magnólia, vendo essa situação, a vida segue, continua envelhecendo. E a partir desse momento ela começa a ver que seus irmãos constituem sua família. Ela queria também não só esse amor, ela também queria as coisas materiais. Porque ela necessitava, assim como todos nós necessitamos dos bens materiais. Todos nós queremos um conforto, né? Queremos nos alimentar bem, né? De vez em quando sair para jantar. Né? Quem não gosta de fazer essas regalias que a vida nos permite? E desejosa de tudo isso, e infeliz e rancorosa por não alcançar esses objetivos que ela tinha ambicionado na sua vida. Bem, a história de hoje é para falar sobre o primeiro amor. Mas esse primeiro amor que eu quero falar para vocês, começando com essa história, não é esse amor carnal entre homem e mulher. Esse amor sensual, muitas vezes visto entre um casal. Esse primeiro amor que eu quero falar para vocês é o amor de uma mãe para com seus filhos. O quão grande pode ser o amor que uma mãe despende a um filho. Pois bem, voltemos então um pouquinho à história de Magnólia e vamos tentar compreender isso mais adiante. Bem, sem possuir as facilidades materiais que ela tanto sonhava, tanto desejava, ela começou a projetar na mãe o seu ódio. Ela começou a culpar a sua mãe pelo fato de ela ser pobre, ser feia aos seus olhos da carne, por não poder se arrumar, por não ter condições financeiras a isso. E começou a tratá-la com uma rispidez, vendo que seus sonhos e seus almejos não seriam alcançados. Começou a tratá-la mal e a culpá-la por tudo o que aconteceu. Pois bem, ela desenvolveu esse rancor, e o rancor, o ressentimento que ela começou a nutrir, é um sentimento que, como Divaldo nos traz em suas obras, é como se a gente quisesse acertar alguém com uma brasa quente nas mãos. E quando a gente joga aquela brasa quente, o outro se desvia ainda e não encosta nele. Mas até lá a gente queimou a nossa mão, tendo sentido aquele ressentimento. E assim ela não foi só com sua mãe. Ela começou a tratar mal seus irmãos e todos aqueles a quem ela convivia. Não passando para ninguém
sentimentos bons. Não conseguia enxergar que a vida poderia ter outros sentidos, outros significados, outras maneiras de se lidar com essa situação. E o tempo foi passando, gente. A mãe foi envelhecendo. Sempre com muito amor, sempre orando a Deus a cada dia pela filha. Sempre pedindo a Deus o perdão incondicional para ela. Pois sabia que era uma criatura que necessitava de muito amor. Conhecia profundamente as limitações da filha. E os nossos pais sempre nos conhecem bem. Sabem quais são as nossas limitações. Compreendem como ninguém quais são as lições as quais nós precisamos aprender. E por mais amargo que às vezes parece ser, é um bem que eles nos fazem, a negação de alguma coisa, dizer não em algum momento. Porque muitas vezes não é só do sim que precisamos. Se estamos aqui, estamos em busca da nossa melhoria. E os primeiros professores que temos, os primeiros a nos darem amor, são os nossos pais. E com a idade avançada, as dificuldades financeiras, a mãe começou a não ter mais a mesma desenvoltura que uma pessoa jovem tem. Ela necessitava de cuidados especiais, desde com a sua higiene, da sua saúde. E Magnólia continuou ainda a tratá-la mal, não a cuidando direito como deveria ser, dedicando os cuidados que uma pessoa idosa necessita naquele momento. E fazendo com isso que ela sofria duplamente. Sofria ao ver a filha infeliz e sofria também pela transgressão moral que a filha fazia para ela. Mas sempre, do fundo de seu coração, perdoava. E mesmo dessa maneira, a gente pode ver aqui que uma mãe é capaz de qualquer coisa. Quando a gente vai ver no dicionário o significado de mãe, a gente vai ver que mãe é a progenitora, é a que gere, né? Mas eu ouso dizer que mãe deveria ter outro significado no dicionário. Deveria ter o significado de caridade. Porque mãe, gente, ela é exatamente a caridade para com o filho. Ela é benevolente sempre para com seus filhos. Sempre enxerga, ela sempre vai agir com bondade para com seus filhos. Em tudo que ela fizer para eles. A mãe, ela vai ser sempre indulgente com as falhas de seus filhos. Ela sempre vai atenuar. Fulano é assim, mas ele tem um jeitinho, ele é bom em tal coisa. Ela sempre vai encontrar um jeitinho disso. E ela sempre vai perdoar as ofensas dos seus filhos. Jamais vai guardar qualquer mágoa de um filho. Porque ela carrega todos eles em seu coração. Então, não existe uma maneira mais bonita, eu acho, de se definir uma mãe do que não ser com caridade. E essa sim é a verdadeira caridade. A caridade a qual todos nós deveríamos desempenhar em todos os momentos do nosso dia. Assim é a caridade como Jesus dizia que deveríamos fazer. Que as mães conseguem genialmente fazer com seus filhos. Conseguem ter essa empatia, esse entendimento, esse acolhimento com seus filhos. Pois bem, continuando mais a nossa história, a gente vai ver que essa alma bondosa dessa mãe chegou ao término de sua jornada terrestre. Ela desencarna. O seu veículo físico não comportava mais seu corpo aqui. E ela volta à sua pátria espiritual. Chegando lá e merecedora pelo fato de ter trabalhado muito pelo desenvolvimento de sua família, de seus filhos, ela era detentora de muitos créditos. E conhecedora profunda das limitações de sua filha, conhecedora das dificuldades às quais ela iria enfrentar ainda, pediu e intercedeu a Deus para auxiliá-la. Vendo que sua situação iria piorar, ela pediu a oportunidade de voltar e ajudar sua filha. E Deus, sabendo que ela é detentora de muitos créditos, de muitas boas ações, concede a ela a volta, numa nova veste, em local próximo à sua antiga morada.
E ela faz mais um pedido a Deus ainda. Vejam o pedido. Ela pede para voltar cega e surda. Pede para voltar cega para não ver o olhar de desaprovação de sua filha. E pede para voltar surda para não ouvir as lamúrias e os xingamentos que ela iria proferir, pois ela sabia como ela seria recebida pela filha. Pois bem, a gente vê nesse momento o quanto uma mãe pode fazer por um filho. Não existe nada que uma mãe não faça por um filho. Pode ser o pior ladrão, assassino aos nossos olhos, mas chegará o domingo, a mãe estará lá para visitar o filho no presídio. Não importa qual o erro que o filho cometeu, ela estará de coração aberto, ela estará de braços estendidos a esse filho, para tentar colocar ele no caminho de volta. Porque acredita em cada um, acredita nele do fundo do seu coração. Pois bem, Deus, através dos seus emissários, concede que ela volte. Ela nasce na família de uma vizinha dela, que também era muito pobre, muito pequena. Foi um nascimento difícil, as pessoas acharam que a criança não iria vingar, não iria se desenvolver. E ela, quando começa a dar seus primeiros passos, como um imã, é atraída para a casa do lado. Ia lá, brincando nas coisas, entrando na casa, resbalando, caindo, porque não enxergava. E chegava perto da antiga filha. O reencontro. E a filha ríspida enxotava ela. Sai daqui, menina. Tu és uma imprestável, não tem valor nenhum. Não consegues enxergar e não consegues ouvir. E a criança, por não saber, levava às vezes alguns empurrões, algum pontapézinho dela, para ver se saía, mas não dava bola porque não tinha os sentidos para ouvir e ver aquela situação. E insistentemente vinha quase todos os dias visitá-la. O tempo foi passando, Magnólia foi envelhecendo, a beleza foi deixando o seu corpo, continuou só, e a menina sempre voltava, mesmo sem poder se comunicar com nenhuma palavra. Tendo visto isso, ela vê que cada vez mais o seu rosto vai perdendo a beleza, vai saindo, e ela começa a adoecer. Ela começa a adoecer e a única pessoa a qual ela recebia atenção era dessa menina cega e surda. Os seus irmãos não queriam saber dela, porque a todo momento ela tratava mal todo mundo. Era uma pessoa amarga, uma pessoa dura. Quem de nós gosta de viver perto de alguma pessoa amarga e dura? A gente evita esse tipo de contato. A gente deixa de lado. Só uma mãe não deixa. Uma mãe vai até o fim com ela. E nos seus últimos momentos, doente na cama, recebendo novamente aquela menina, ela fala com essa criatura. Agradece a ela. Pois enxergou nela, mesmo com suas limitações, no pensamento dela, limitada, né? Não vê, não escuta, enxergou nela um pouquinho de Deus. Enxergou nela um pouquinho da benevolência do nosso bondoso Deus. E a agradeceu muito, podendo naquele momento da partida, poder voltar ao plano espiritual um pouco mais leve do que quando estava. Compreendendo um pouco mais que existem sim pessoas boas e que valem a pena se relacionar. Pouco depois, a pobre menina, na própria casa ainda, tropeça num fogão a lenha, a casa pega fogo e a menina também desencarna. Volta ao plano espiritual. Sua tarefa havia terminado. A tarefa da mãe era cuidar que a filha tivesse um bom desencarne. Que ela pudesse voltar bem à pátria espiritual. Que ela pudesse chegar no mínimo de um grau que ela pudesse ser bem recebida. Devemos nos preocupar como nós estamos.
Será que os sentimentos que nós estamos cultivando fazem com que nós estejamos bem, em sintonia, com boas companhias? E essa mãe fez isso por essa filha, com um trabalho insistente, diário, um trabalho que lhe regava ainda socos, pontapés, xingamentos. E ao chegar lá, mãe e filha se encontram, num reencontro lindíssimo, onde a mãe envolve de luz essa filha. E a filha, ao abraçar a mãe, reconhece nela a vizinha que sempre estava lá. E o remorso e o arrependimento tomaram conta dessa menina. Se maldize milhões de vezes. Se culpou de maneira sem tamanho. Um arrependimento tão grande, uma dor tão grande tomou conta dela, que ela quis acabar com a sua existência. A vida não tem fim. No plano espiritual somos eternos. Não tem como dar fim às nossas existências. E ela desejou o nada. E gritando, sumiu-se. A mãe, por mais que tivesse pedido a ela que reconsiderasse, que ficasse, perdeu o contato dela momentaneamente. E até hoje, ora pelo seu reencontro, pela sua recuperação, e pede a Deus uma nova oportunidade para que juntas possam refazer essa relação, que elas possam trabalhar uma nova existência, onde ela possa dar mais amor, porque era exatamente isso que ela precisava, de amor. Muitas vezes nós não estamos prontos a receber o amor, meus irmãos. Nós não somos capazes em aceitar o amor. E a tarefa da maternidade, ela é por amor. Imaginem, hoje estou aqui conversando com vocês, porque não poderei, nessa existência, dar testemunho da maternidade. Não poderei ser mãe. Meu corpo físico não permite isso. Mas eu posso dar o meu testemunho como filho. Uma mãe, quando aceita receber um filho em seu ventre, ela compartilha o seu corpo com essa criança. É o primeiro amor que ela dá. Ela compartilha de todas as suas células, do seu sangue, da sua respiração, do seu batimento cardíaco, e enche de mimos essa criança que está embrionada no seu ventre. Já começa a dar amor ali. O fato de ser mãe é compartilhar o leite materno no momento da amamentação. No momento lindo e íntimo entre mãe e filho. É um desafio tão grande. É um desafio tão bonito. E somente o amor é capaz de construir isso. E, como filho, eu posso dizer uma única coisa, que foi o nosso tema, sábado aqui. Gratidão. Devemos ser gratos por nossas mães. Gratos por nos receber durante 9 meses. Aguardar ansiosa a nossa chegada. Com muito amor. Sermos gratos por todos os desafios que isso implica. Às vezes uma gravidez complicada, difícil. Às vezes, porque quando chega a gravidez, chega também uma explosão de hormônios, né? A mulher fica mais sensível, né? Vira um corpo químico, o corpo da mulher. As mudanças que o corpo traz. Gratidão por saber como ninguém, como estamos nos sentindo. Gratidão por ser chefe de cozinha. Ser alfaiate. Médica. Personal stylist, hein? Que bonito. Sabe a roupa certa que a gente vai usar. Psicóloga, muitas vezes, porque conhece as nossas tristezas. Massoterapeuta, que sabe aquela dorzinha, uma massagenzinha na criança, ela fica bem. Mágica, porque tem agenda de mãe, só mãe para conseguir cumprir. Tá? Tem que ser mágica mesmo para conseguir. Agenda que nos lembra dos nossos compromissos. Despertador porque nos acorda de manhã cedo,
mesmo que a gente não queira sair da cama. Banco, organizada, ser professora. A verdadeira professora são as mães. E cabe a elas, como a gente vai ver nos livros dos Espíritos, uma das principais obras aqui na Terra, a de educar os homens. Muitas vezes é a cargo da mãe que fica. Não que os pais não devam fazer, os pais devem fazer. Motorista. E gratidão também pelas noites mal dormidas, cuidando dos seus filhos que estão doentes. Mal dormidas, esperando o filho voltar da festa. Esperando aquela batidinha de porta, sabendo que a criança entrou em casa e está tudo bem. Gratidão pela paciência de repetir a mesma coisa diversas vezes até aprendermos. E muitas vezes, uma vida inteira repetindo a mesma lição. Gratidão por nos ajudar a dar os primeiros passos e a dizer as primeiras palavras. Gratidão principalmente que só por um olhar saber como é que eu estou. E gratidão por sempre saber que eu posso contar com você. Como a gente vai ver também no Evangelho segundo o Espiritismo, eu poderia citar várias coisas para falar dessa história. Mas a que eu escolhi hoje para falar seria a parte honrar seu pai e sua mãe. Que não consiste apenas em respeitá-los, mas também assisti-los em suas necessidades. Em todas as necessidades, se a gente for fazer a compreensão dessa leitura. E proporcionar-lhes uma velhice tranquila. Nós vamos ver que os filhos não devem cuidar de seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam e o pagamento de uma dívida sagrada. O que é dar um tempo de atenção aos pais? O que é sentar para tomar um chimarrão? Quanto eles fizeram por nós e fazem até hoje. Sempre solícitos, sempre presentes, sempre fazendo tudo o que podem. Então, essa é a única piedade filial grata a Deus. Nós devemos fazer isso. E a tarefa sagrada da maternidade é tão sublime e tão importante que ela é a única capaz de nos trazer até aqui. Só estamos aqui porque nossas mães nos aceitaram e nos cuidaram com tanto amor e carinho, que nos deram todos os mimos e atenções necessárias e possíveis. Se talvez não ganhamos mais, porque talvez não havia condições necessárias. Cada um de nós sabe as dificuldades que cada um vive hoje. E às vezes repetimos os erros que a gente vê lá atrás. Somente conseguiríamos uma evolução aqui nesse plano pela caridade e principalmente nos espelhando na caridade que as nossas mães tiveram conosco. E aceitando essa tarefa da educação com as crianças, as quais nós teremos a ser confiadas a nós. Essa história não termina, porque a nossa também não termina. A nossa história vai longe. Nós vamos aprender diversas vezes a mesma lição. E que a gente possa vivenciar o amor. Esse primeiro amor que recebemos em casa. Esse amor ao qual, quando a gente pode ter a idade que for, quando volta ao passado, lembra da mãe e do pai, principalmente da mãe, vem todas aquelas lembranças saudosas, aquele calorzinho gostoso no peito, e aquela vontade de voltar no tempo até aqueles dias. Não existe caridade maior que essa, meus irmãos. E ontem, que era o dia delas, hoje, amanhã e sempre, um feliz Dia das Mães a todas as mães.